Agora a gente vai entender um pouco mais como é que fica essa questão da declaração do imposto de renda, se tem novidade, se tem algum tipo de alteração e as principais dúvidas a gente precisa sempre esclarecer. Por mais que você todos os anos faça a sua declaração, quando chega nessa época, né, tem coisas que você deixa passar batido, tem coisas que você esquece. E se você não tem a orientação de um profissional, principalmente de um advogado tributarista, você pode muitas vezes até acabar tendo que refazer, enfim, retrabalho, que é tudo aquilo que a gente não quer, não é, doutor Lucas de Assis, que participa agora aqui do Ligado na Cidade. Doutor Lucas, bom dia, bem-vindo aqui à programação da Jovem Pan News, prazer recebê-lo aqui. Tem alguma alteração para o imposto de renda para 2024, para esse ano ou não? Bom dia, Marcelo, bom dia, ouvintes da Jovem Pan News. Todo ano a gente tem alguns ajustes que são feitos nas regras de declaração do imposto de renda e esse ano não é diferente, né? Eu posso destacar aqui como principais alterações a atualização dos valores para quem está obrigado a declarar o imposto de renda. Ano passado, estava obrigado a declarar o imposto de renda toda pessoa que ganhasse até R$ 28.500 no ano. Né? Esse ano, esse limite passou a ser de R$ 30.639. Isso faz com que uma parcela maior da população esteja desobrigada de proceder à declaração do imposto de renda e consequente recolhimento. Bom, isso é uma boa notícia, né? Sim, com certeza. Como eu falei, isso faz com que muitas pessoas que antes estavam obrigadas a declarar imposto de renda o deixem de estar, né? A Receita Federal, ela calcula que somente por conta dessas alterações, nessas atualizações em relação a quem está obrigado ou não a declarar, cerca de 4 milhões de pessoas que antes estavam obrigadas a declarar, agora não estarão mais. E uma novidade muito interessante, Marcelo, principalmente em relação a essa questão de o contribuinte saber se está obrigado a declarar ou não, porque como a gente sabe, são muitas regras e essas regras mudam todo ano, é que a Receita Federal, ela incluiu agora no seu site um chat chamado Léo, né, em referência ao leão da Receita Federal, aonde serão feitas algumas perguntas ao contribuinte que ele irá responder com respostas de sim ou não, e ao final lhe será dito se ele está ou não obrigado a declarar o imposto de renda. Então, uma ferramenta a mais trazida pela tecnologia que traz uma segurança maior para o contribuinte de saber se ele deve ou não apresentar essa declaração de imposto de renda. Pois não, doutor. Bom, 10 horas e 42 minutos agora, tem sempre uma série de perguntas, né? A questão do prazo a gente não pode perder, porque é necessário que se obedeça o prazo, né? E isso é fatídico, não adianta. Então, ela pode ser entregue até o dia 15 aliás, a partir do dia 15 de março até o dia 31 de maio, conforme está estabelecido, né? São 77 dias para preencher toda a documentação. O que é necessário, né, para quem tem ganhos aí próximos de R$3.000, R$4.000, o que é necessário em termos de documentação e o que pode ou não ser declarado, doutor? Perfeito. A gente precisa ter em mente que o ideal é que a gente faça a organização dos documentos que serão utilizados na declaração do imposto de renda já no decorrer do ano, né? Então, é importante que estejam documentadas todas as despesas que podem ser dedutíveis, como, por exemplo, despesas com instrução, despesas com saúde, despesas com dependentes, né? Igualmente, a gente precisa ter bem organizado também informes de rendimento que são prestados pelas fontes pagadoras, né, que precisarão ser declarados no imposto de renda, bem como informes de rendimento prestados, por exemplo, por instituições financeiras, de custódia de ações, de criptomoedas, que também precisarão ser informadas no imposto de renda. E essa documentação, ela é importante que esteja arquivada, não apenas para auxiliar durante o preenchimento da declaração de imposto de renda, mas também como forma de comprovação, por exemplo, de eventuais despesas, caso a declaração de imposto de renda do contribuinte seja retida em malha fina. Doutor, despesas de moradia acabam entrando também nesse volume de documentos? Por exemplo, quem paga aluguel tem que declarar também? Ou seja, ele tem que declarar essa despesa, ele acaba tendo algum benefício com isso, não? Não, na realidade, as despesas que podem ser dedutíveis, elas são bem restritas, né? São despesas com dependentes, tem uma limitação de aproximadamente R$3.000 e poucos por dependente, despesas de educação, que também tem limitações não só em termos de valores, mas também em termos de quais despesas se enquadram como despesas de educação, e despesas de saúde. Né? Fora essas, as hipóteses de dedução do imposto de renda, elas são muito restritas e não abarcam o pagamento de aluguéis.
Muito bem, 10 horas e 44 minutos, 10 e 44. Quem é empreendedor, quem está sempre suando, quem está no dia a dia, muitas vezes enfrentando leões, a gente está falando do leão aqui da Receita, né? Enfrentando e tendo que matar um leão por dia, né? O sujeito paga os boletos no meio-dia para à noite receber outros pela internet, né? Ou seja, quem é MEI deve declarar, tem que declarar, é obrigado a declarar, doutor? Então, o MEI ele vai estar obrigado a declarar desde que ele se enquadre em uma das situações que obrigam a declaração. Ter rendimentos isentos ou não tributáveis superiores a R$200 mil, ter rendimentos tributáveis superiores a R$30.639, ter bens de propriedade acima de R$800 mil, né? Apenas nessas situações é que ele estará obrigado a declarar. O faturamento obtido através do MEI, ele por si só é um rendimento isento e não tributável, porque o MEI já sofre a tributação do imposto de renda por ocasião do seu pagamento mensal. Então, esse valor não deverá ser submetido à tributação, embora pode ser que ele precise declará-lo, caso ele se enquadre em alguma das situações que obrigam a apresentação da declaração de imposto de renda. Doutor, nós estamos falando aqui de declaração e aí a gente parte do princípio de que todo mundo, né, seja obrigado, obviamente, claro que existem algumas exceções, o senhor já explicou aqui, né, mas tem um segmento aqui no Brasil que ele é muito criticado, obviamente, por conta de não ter incidido sobre ele certas tributações, né? Por exemplo, igrejas, quem tem algum tipo, faz a gestão de algum tipo de templo, de orações, enfim, esses segmentos, eles têm que declarar também imposto de renda, doutor? Na realidade, o que nós estamos diante aqui são da declaração de imposto de renda da pessoa física, né? Quando a gente passa para instituições religiosas, o faturamento dessas instituições, eles são tributados de acordo com a tributação das pessoas jurídicas, né? Então, não há necessidade de uma pessoa jurídica proceder à declaração de imposto de renda, pois isso é uma obrigação restrita às pessoas físicas. Certo. E o período também de declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, ele não corre junto com o mesmo período de pessoa física? Não, são períodos distintos. Muito bem, 10 horas e 46 minutos. Para a gente fechar aqui, agradecendo a gentileza da sua participação, das orientações, quais são as outras questões que o senhor considera que sejam importantes, principalmente para o grande público, não esquecer de deixar anotadinho, apontado ali para executar na entrega da sua declaração de 2024? Eu gostaria de destacar aqui as principais causas que levam uma declaração de imposto de renda a ser retida em malha fina, né? A malha fina, que a gente chama, é quando alguma informação prestada pelo contribuinte não bate com algumas das informações prestadas por outras fontes que estão obrigadas à apresentação de informações da Receita Federal, né? Uma delas, a principal delas, que gera quase 50% das situações de malha fina, é a omissão de rendimentos, né? Então, como a gente antecipou já no início da entrevista, é muito importante que o contribuinte tenha em mãos todos os comprovantes de rendimento que ele recebeu durante o ano, para que possa declará-los no seu imposto de renda. Pois as pessoas que os pagaram, as entidades que os pagaram, elas também vão prestar essa declaração. Se o contribuinte não prestar, vai haver um cruzamento de dados, um problema no cruzamento de dados que pode ocasionar na malha fina. Em segundo lugar, é muito importante que sejam declarados corretamente as despesas médicas, né? Tanto os valores, e que também sejam guardados os comprovantes de pagamento dessas despesas, pois o contribuinte pode ser intimado a apresentá-los por ocasião de uma fiscalização. E a última das situações que eu queria destacar aqui são as diferenças de valores retidos na fonte, né? Muitas vezes, como por exemplo acontece com os empregados, uma parcela do imposto de renda ele já é retido quando do pagamento do salário. Então, o contribuinte precisa ficar atento para que, na sua declaração de imposto de renda, ele informe corretamente o valor que foi retido para que não haja divergências com aquele valor que foi informado pela fonte pagadora, o que pode ocasionar também na retenção dessa declaração em malha fina. Pois não. Doutor Lucas de Assis, advogado tributarista, muito gentilmente atendendo aqui a nossa produção para essa entrevista aqui para a gente poder trazer essas informações. O prazo começa a contar já a partir do próximo dia 15. Vamos ficar atentos, senão daqui a pouco a gente tem que chamar o doutor Lucas aqui para explicar onde é que você errou e se encrencou aí na sua declaração. Obrigado, doutor. Independentemente dessa questão, né? Sempre bem-vindo aqui na programação. Disponha-se.